Voltamos a falar sobre a chuva de ontem no Rio com a repórter Eliane Benício. O caos de ontem continua se perpetuando. Nesse início de tarde, o trânsito na região da Tijuca ainda é muito complicado. O Flávio Pereira está mostrando para vocês a Radial Oeste sentido centro. A esta hora, como está? Praticamente parada. Anda pouquinho, para, anda outro pouquinho e para. Motoristas precisam de muita paciência. Quem está seguindo para o centro da cidade por esse caminho não tem outra alternativa. Os nossos repórteres flagraram a reviravolta que aconteceu no bairro do Catumbi, também em áreas do centro da cidade, depois dessa chuva. Vamos ver as reportagens. Já boiou! O mais inusitado é que tinha um time de comentaristas apostando na performance de cada um que passava ao volante. O carro dele é anfíbio, meu irmão. Pra mim não consegue. Ganhei. Chuva forte para carros. Quem dirá para pedestres que se arriscavam no Catumbi? O dia amanhece e um carro está preso na esquina da Rua dos Inválidos, que está em obras. Meu marido ontem vindo, tentando entrar no meio da água com a minha filha menor. Aí o que acontece? Não tinha uma sinalização, um buraco desse tamanho, sem um tapume em cima, nada. O carro caiu, a garota ficou desesperada e várias pessoas caíram. Voltamos ao Catumbi e o muro desta casa veio abaixo durante o temporal. A Defesa Civil interditou a área. Só o muro caiu, mas estamos com medo ainda, né? Porque o solo está muito molhado. A Defesa Civil já veio, interditou as duas casas da frente, mas ainda dá daquele medo ainda. A chuva de ontem realmente foi um transtorno para a cidade. A gente recebe aqui no estúdio o Estel Soares, que é o diretor do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, para falar sobre a situação no Rio. Mais uma vez, né, uma forte chuva arrasa com a cidade. O que é possível fazer para amenizar esse caos? Será que existe alguma solução? Para amenizar, sim. Para dar solução definitiva aos problemas das grandes chuvas, não. Nós podemos minorar. De que maneira? O Clube de Engenharia tem se posicionado, inclusive pela imprensa, sobre os projetos, os chamados piscinões, que foram vendidos como sendo uma solução definitiva para esses problemas nessa área do Maracanã. Nós consideramos que não é a solução definitiva, porque não existe solução definitiva para essa questão das chuvas. É uma solução paliativa e de menor grau. Nós consideramos, por exemplo, que para a questão ser melhor equilibrada, vamos dizer assim, é necessário fazer o túnel extravasor, que é uma ligação do Alto da Tijuca e Andaraí, a Avenida Niemeyer, ao mar. Esse túnel extravasor são cerca de 8 quilômetros, atravessando o maciço da Tijuca e saindo na Avenida Niemeyer, já tem 1,5 quilômetros feito. Ele está hoje da Avenida Niemeyer até a Marquês de São Vicente. Agora, me diz uma coisa, existe um projeto de prevenção e combate de desastres naturais? Olha, nós temos duas áreas que são áreas muito competentes do ponto de vista técnico, mas essa questão toda é decisão política e aí é que complica a questão. Mas nesse momento deveria ser uma coisa mais pensando no benefício da população para que esse tipo de coisa não ocorra. Pois é, mas veja bem, a grande questão é, você tem recursos para trabalhar na prevenção? A grande questão é prevenção, é se antecipar. Quando nós falamos do túnel extravasor, é um conjunto de ações onde aquele tinha que estar. Mas hoje você vê o quê? Você vê recursos para novas obras e não vê recursos para prevenção. E existe uma outra questão também, que é você compatibilizar as ações. Na verdade, integrar as ações. As ações para, por exemplo, os piscinões, elas não podem ser pensadas apenas por um local para acumular uma certa quantidade de água. Ela tem que pensar numa ação integrada. Por exemplo, o que a Conlurb
e o que a GeoRio e o que os diversos setores da Prefeitura ou do Estado estarão fazendo para impedir, por exemplo, os sedimentos, o lixo, que descem em qualquer enxurrada dessa. E também as pessoas podem colaborar, né, de uma certa maneira, não colocando o lixo na rua, isso todo mundo fala sempre, mas ontem o resultado a gente viu, foi aquele caos mesmo, muito lixo na rua, muito alagamento, então acho que a participação também da sociedade de alguma forma é extremamente importante nesse momento. Sem dúvida que a participação da sociedade é fundamental. Agora, é necessário que o Estado, município, Estado, federal, os diversos estágios, entendam que é necessário trabalhar na prevenção. Não é possível você ter uma poça impedindo passagem de veículos do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas. Pura e simplesmente, toda vez, você sabe, tem umas, quem passa por lá conhece. Do lado da lagoa, a lagoa lá embaixo, a lagoa sem ter subido, né? E a água sem escoar. Por quê? Bueiro entupido, ou então o dimensionamento é antigo, tem muito mais água chegando, a impermeabilização da cidade. Tudo isso em conjunto para que de uma próxima vez isso não ocorra, né? Prevenção. É o fundamental. Essa é a grande questão, prevenção. Você tem que desentupir os bueiros, você tem que manter a cidade limpa. Isso é o básico. É o mínimo. Tá, muito obrigada pela sua participação aqui no Repórter Rio.